Fala galera do segundo ano, tudo bem? Ó, contagem regressiva para voltar para as salas, né? Em agosto parece que estaremos em sala, né? Tomara, beleza? Estamos com saudade de vocês. Certinho? Hoje eu vou falar do capítulo 12, que é de agricultura brasileira. É muito fácil, ó. Você tem que saber basicamente o seguinte: 3 coisinhas para você fechar qualquer tipo de 4 coisinhas para você fechar qualquer tipo de erro, né? Seria o seguinte: inserir o Brasil no comércio internacional do ramo agrícola, saber qual que é a onda atual da agricultura brasileira, certo? Saber alguns zoneamentos de produção aqui no Brasil e lembrar que o Brasil é um país pobre, né? Então, vamos lá então? Então vamos pegar e vamos dar uma olhadinha nisso. Veja bem, ó, a primeira coisa que você tem que lembrar é que o Brasil, pelo tamanho e a diversidade do clima, é uma potência agrícola, certinho? Ou agropecuária, tanto faz, beleza? Tudo bem? Professor, por que é uma potência agropecuária? Fácil, porque tem uma diversidade climática e também tem uma grande extensão territorial. Tranquilo? Beleza? Então, pensa nisso. Aí, olha só, e por causa dessa diversidade de produção que o Brasil tem, a gente pode, e o volume de produção, a gente pode dizer que é um grande exportador de commodities agrícola, certinho? De commodities. O que é uma commodity? É um produto natural comercializado em grande escala. Commodities agrícolas, né? Porque tem commodities da mineração e por aí vai, beleza? Viu que facinho? De commodities agrícolas. Principalmente tem um parceiro, coloca no coração aí, um parceiro que compra muito, que é a China, beleza? A China vem se destacando nos últimos tempos como um grande comprador de commodities agrícolas do Brasil, beleza? Veja bem, quando você fala de Brasil, qual que é o atual momento que o Brasil vem? O atual momento, ele começou a se configurar a partir de 1960 em diante. Essa setinha diz que ainda está rolando. O Brasil, ele vem apresentando um grande processo. Vou tirar esse grande daqui, né? Vem apresentando um processo de modernização da atividade agropecuária, certinho? Agrícola, e um processo de expansão da atividade agrícola ou agropecuária, certinho? Beleza? Quando nós falamos em processo de expansão, que começou na década de 1960, o que você pode lembrar? Você pode lembrar da fronteira agrícola, certo? Da fronteira agrícola. E esse processo, né, de expansão da fronteira agrícola sai do sul em direção ao norte e antes de chegar no norte ocupou o centro-oeste, certo? Beleza? Lembre que essa expansão da fronteira agrícola é de um tipo de agricultura chamado de agricultura comercial, certinho? Comercial, beleza? Viu que facinho? Voltada principalmente para a exportação, certo? E o que mais? E lógico, né? Utilizando grandes propriedades para você ter valor, você vai ter lucro por escala, né? De produção. Então é a grande propriedade rural que vai prevalecer, mostrando justamente um processo de desigualdade do campo.
em que a população mais pobre não consegue obter essas terras, beleza? Então aqui a grande propriedade mostra, não é, o desenvolvimento, a lógica capitalista geradora de desigualdade, certo? E é muito bom lembrar também que a fronteira agrícola, ao avançar, vai gerar um processo de desmatamento no Cerrado e na Amazônia, beleza? Isso a gente vai falar em impactos ambientais depois, desmatamento. Mas a fronteira agrícola tem tudo a ver com o desmatamento do Cerrado e o desmatamento da floresta amazônica. E o processo de modernização que está em voga no Brasil? Ou seja, a agricultura comercial, ela é uma agricultura moderna, porque ela usa métodos modernos de produção. E aí você vai ter que lembrar da tríade, não é? Da tríade da modernidade, da modernização, que é mecanização da atividade, certinho? Gerando desemprego estrutural, o efeito social colateral é a diminuição das possibilidades de trabalho no campo, fomentando o êxodo rural por demissões no campo, né? Mecanização, uso de insumos agrícolas, herbicidas, fungicidas, defensivos agrícolas, que pode contribuir para a poluição do solo, poluição dos aquíferos, poluição dos lençóis freáticos, poluição das águas dos rios e contaminação dos alimentos, né? Não é só coisa boa aumentar a produtividade, tem um lado ruim. Aumenta a produtividade, mas desmata. Aumenta a produtividade, mas gera desemprego estrutural. Aumenta a produtividade, mas gera contaminação, poluição. E você também tem o uso de melhoramento genético, biotecnologia, certo? Então é esse o tipo de agricultura, não é? Que o quê? Que vem se expandindo muito aqui no Brasil. Beleza? Então olha só, então você sabe a tendência atual e você sabe também, não é, que o capital está entrando no campo, é uma agricultura comercial capitalista, e a partir desse aumento da produção, o Brasil vai se destacando como um grande exportador de commodities agrícolas. Uma outra coisa que é muito legal você lembrar é sobre as áreas produtivas do Brasil, certo? Principalmente as áreas voltadas para o comércio, para a exportação, não é? A primeira que você tem que lembrar é o seguinte: o Brasil é país tropical, e por ser país tropical, existe atividade agrícola típica do mundo tropical, que são as plantations. Para quem não sabe inglês, plantation, né? Beleza? E aí você pode lembrar da produção da cana, e você pode lembrar da produção do café, certo? O café, muito importante em São Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, beleza? E a cana, muito importante na zona da Mata Nordestina, particularmente, não é? Em Pernambuco, né? E também em São Paulo, beleza? Então, pensou em Brasil tropical, então existe plantation aqui. Lembre que as áreas produtivas de soja estão no Brasil Central, certinho? No Brasil Central. Se for uma prova mais particularizada, você lembra do Mapitoba, sul do Maranhão, sul do Piauí, Tocantins e oeste da Bahia, que é uma fronteira agrícola. Então a soja encontra-se na fronteira agrícola. Pensou em trigo, o Brasil tem que importar trigo, ele consome mais do que produz, porque o clima do Brasil é quente e trigo gosta de um friozinho, né? Ó, você tem o que? Você tem Rio Grande do Sul como praticamente o único grande produtor. Pensou, olha só, em fruta? Aí depende, que frutas? Frutas laranja, aí você pensa em São Paulo, maior produtor mundial. Pensou em frutas gerais, né? Tanto faz, qualquer uma, melancia, uva e tal. Você vai pensar em sertão nordestino,
certo? Vale médio do Rio São Francisco, usando o quê? Usando as águas do Rio São Francisco para irrigar essas atividades. E pensou em uva apenas, uva, né? Vitinicultura, pensou em Rio Grande do Sul. Olha só que bonitinho, gente. Então você tem aí áreas produtivas muito importantes. Professor, e se pensar em carne, em boi, em bovinos, você vai lembrar que o Pará, né, e o Mato Grosso são os grandes criadores, né? Mato Grosso, certinho? Viu como é facinho? Viu como é tranquilo? É sossegado, né? É bem sossegado. Então essa é a estrutura do que a gente chama de agricultura brasileira. Só que aí você tem que lembrar, vou afastar um pouquinho aqui, gente, para pegar aqui o apagador para vocês. Vocês têm que lembrar de mais uma coisinha sobre a agricultura brasileira, que é muito relevante você saber, né? Que seria o que, professor? O Brasil é pobre. Uai, o Brasil é pobre? É. Então, quer dizer que o espaço agrícola brasileiro não é de todo ocupado pela agricultura comercial capitalista, a agricultura de melhor competitividade, a agricultura moderna. Ainda há resquícios da agricultura familiar. Então você vai dizer assim, ó, como o Brasil é pobre, o Brasil ainda é país pobre, né? País pobre. Então, os países pobres ainda têm áreas de agricultura familiar, certinho? Familiar, ou seja, a agricultura tradicional de baixo nível técnico, né? E isso se encontra onde? Se encontra principalmente no Nordeste do Brasil, certinho? Na região Nordeste do Brasil, particularmente num lugarzinho chamado de Agreste. Ó, a agricultura familiar está espalhada por vários lugares, né? A gente já viu o sistema nas aulas anteriores. Porém, você tem que lembrar o seguinte: você tem que lembrar que no Nordeste é onde predomina esse tipo de atividade. Beleza? Próxima aula a gente já volta com outros assuntos. Tchau!